Fala pessoal, beleza? Bom, nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre a parte de texturas, né? Como a gente tirar a emenda de texturas, como a gente criar os canais de textura. E a gente vai, essa parte de criação de canais de texturas, a gente vai ver de duas maneiras. A gente vai ver aqui pelo Photoshop e a gente vai ver também de uma outra maneira, utilizando um programa que se chama Pixplant, que é uma das melhores opções que vocês vão ter para criação desses canais de textura. Eu até recomendo que vocês utilizem, né, esse programinha, porque ele já vai dar os canais de texturas automático, tanto do Displacement, quanto do Bump, quanto do Reflect, né, do Specular. Então, de uma maneira muito simples. E a gente pode utilizar ele também pegando uma foto, até que tiver em perspectiva, alguma coisa do tipo, a gente consegue selecionar a textura que a gente quiser, né, tirar dessa foto, e automaticamente ele vai criar a textura, né, na repetição certinha para a gente. Então, é muito bom esse programa. A gente vai ver, então, para começar, uma maneira aqui no Photoshop que a gente pode ter para tirar a emenda de texturas, né? É uma coisa assim, eu não vou fazer 100%, porque, né, pode ser que demore um pouco até eu conseguir regular corretamente todos os cantos, tudo, mas eu vou ensinar a técnica, né, de como fazer isso e vocês vão poder trabalhar em cima das texturas e fazendo testes até ter a textura totalmente sem emendas, né? É uma coisa muito importante. Sobre tamanho de texturas para a gente utilizar no render, é lógico que quanto maior for a textura, mais qualidade vocês vão ter, né? Só que também não precisa exagerar demais, né? Não precisa usar texturas de, por exemplo, 6.000 por 6.000 pixels, porque isso vai acabar fazendo com que o render de vocês demore demais. Eu acredito que texturas em 2.500 pixels, mais ou menos, já seja um tamanho já muito bom já, e a gente já consegue uma boa qualidade. Outra coisa importante na parte de texturas é que ela seja quadrada, né? Então, fica muito melhor o mapeamento depois, a qualidade dela. Seria a gente utilizar, então, o mesmo tamanho, né, no width e no height. Então, se eu for criar uma textura, eu vou criar texturas com tamanhos iguais. Tá? Essa é uma dica que eu dou. Não é, assim, uma regra 100%, tá? Ela fica muito mais fácil de trabalhar dessa maneira. Mas, se por acaso vocês puxarem uma textura que ela tenha tamanho diferente e funcione, né, bem no render, o mapeamento fique legal, tudo, não tem problema algum. Então, vamos lá. Essa aula vai ser um pouquinho mais curta, eu acredito. Toda vez que eu falo isso, acaba tendo o mesmo tempo, né? Mas eu acredito realmente que essa seja um pouquinho mais curta, porque eu vou concentrar os assuntos, né, só nessa parte de texturas e não tem tanta coisa para ser falada. Então, eu vou abrir aqui uma textura que eu deixei aqui, Seamless, que é uma textura de um mármore, né? Então, a gente observa aqui nessa textura que se eu for colocar ela lado a lado, a gente vai ter uma certa repetição. Vou mostrar aqui, por exemplo, então, eu vou aumentar o meu canvas, né, só para vocês verem. Vou deixar aqui em pixels para ver como que tá. Eu vou dobrar esses valores aqui, por exemplo. Mais ou menos, vai. Vou colocar aleatório só para a gente poder visualizar um negócio. Ó. Então, a gente tem aqui, vou selecionar por fora, vou dar um Select, Inverse. Então, vou mostrar aqui como ficaria mais ou menos essa textura. Vou dar um Ctrl J, vou pôr aqui, e aqui. Então, assim, apesar dela não ter tanta repetição, vamos dizer, a gente consegue
perceber um pouquinho das emendas, né? Meio que interrompe, faz uma certa emenda na textura. Então eu vou mostrar para vocês de duas maneiras, vou dar um revert para ela voltar ao normal. E eu vou mostrar como seria feita a duplicação dessa textura, né? E depois como que a gente vai fazer para melhorar um pouquinho, né? Nessa talvez não apareça tanto, mas eu gostaria que vocês pegassem, né, algumas texturas, se precisar de alguma coisa também, eu envio, e testar e começar a criar uma biblioteca, né? Às vezes vocês têm uma textura que é bem bacana, só que ela dá muita repetição. Então tentar trabalhar ela para tirar a repetição dela para ela ficar mais certinha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir isso daqui, essa textura, como um pattern, né? Para que eu possa distribuir ela depois em um arquivo novo. Então eu vou no menu Edit, Define Pattern. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, mármore. Tá? Então eu estou criando um pattern para quando eu criar um arquivo novo, eu conseguir fazer o preenchimento dele com esse pattern. Aí ele vai repetir quantas vezes forem necessárias para vocês terem, né, a textura maior, vamos dizer. Às vezes pega uma textura que é muito pequena, por exemplo, 640 por 480. Então essa daqui já seria uma maneira de vocês aumentarem a textura para um tamanho razoável, né, para poder trabalhar ela depois. Então crio o meu pattern, mármore, ok. Agora eu vou começar um arquivo novo, para que eu possa fazer a distribuição disso daqui nesse arquivo. Então eu vou lá, File, New. Como eu sei que essa minha textura tem 1280 por 1000 e alguma coisa, não sei, 1280 por alguma coisa. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui o meu width e o meu height, para que eu tenha um tamanho maior, né? Então eu vou colocar 3000 por 3000. Vou dar OK. E aí eu tenho um arquivo novo, né? Untitled, Layer Background. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o preenchimento desse meu arquivo utilizando o pattern que eu criei a partir dessa textura. Então eu vou de novo em Edit, Fill. E aí o que é importante? Ó, nessa parte, eu não sei como vai estar o de vocês, tá? No Use. Então, o que eu vou utilizar para preencher esse meu arquivo? Vou utilizar um pattern. Vou clicar aqui. E vou pegar o pattern que eu criei, que é o último aqui, mármore. Feito isso, eu dou OK. Então, automaticamente ele preenche, né, o meu arquivo com esse pattern. Então, não está de todo ruim, mas a gente consegue visualizar aqui as emendas, né? As linhas horizontais e verticais a gente consegue, mais no caso aqui, a linha horizontal, mas a vertical tem partes aqui onde a gente consegue perceber essa emenda da textura. Então a gente vai criar uma maneira agora, eu já vou deixar um layer novo nesse arquivo para depois eu colocar essa modificação que a gente fizer para ver a diferença entre um e outro, tá? Eu vou voltar aqui no meu arquivo Seamless e eu vou tentar melhorar um pouquinho essa repetição que a gente está tendo ali nas linhas. Pelo menos tirar essa linha de divisão, né? É um trabalho bem difícil se a gente quiser exatamente a textura inteira, né? Aí teria que trabalhar, fazer vários testes, fazer várias coisas até conseguir fazer isso daí. Mas nesse tipo de textura, né, que a gente tem várias nuances, né, de cor, esse tipo de coisa. Mas é possível conseguir uma qualidade já melhor, né, com uma repetição bem menor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer essas linhas que ele está criando na repetição para o centro da imagem. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou no menu Filter, Order,
E aí eu vou aqui em Offset. Então, nesse Offset, eu vou trazer a minha imagem, né? Vou movimentar a minha imagem e tentar trazer essas linhas de repetição para o centro da imagem para que eu possa retirar elas. Então, Offset. Vai abrir a caixinha aqui do Offset, então a gente observa a linha de repetição aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou movimentar. Então, a minha linha de repetição da vertical está aqui. Então, eu vou tentar trazer ela mais ou menos no meio. E a minha linha de repetição na horizontal está aqui. Eu vou tentar trazer ela mais ou menos no meio da minha imagem. Geralmente, ele já vai estar nessa opção do Wrap Around, tá? Se ele não tiver, procura colocar nessa opção para ele fazer esse movimento do offset. Ok. Feito isso, dou ok. E agora o que eu vou fazer? Eu vou, com a nossa ferramenta do Clone Stamp, eu vou tentar tirar, né, melhorar um pouquinho essa linha de repetição, para que a gente fique com menos, né, repetições depois. Então eu vou pegar o meu Clone Stamp. É importante aqui, ao invés da gente utilizar o nosso marcador de maneira com esse blur, né, soft, a gente utilizar alguma coisa com esse hard, para que a gente possa ter a linha mais definida, né, tirar mais definida. Então, vou deixar ele aqui nesse soft, no hard, e aí eu vou diminuir o tamanho, né, do meu clone, e eu vou trabalhando aqui para tirar, né, essa linha. A gente pode trabalhar a repetição, tinha um texto aqui, vou tirar também. A gente pode trabalhar também na imagem toda, no caso, né? Se a gente quiser fazer um ajuste melhor. A ideia é trabalhar para retirar essa linha de repetição e depois a gente pode também trabalhar um pouquinho melhor a textura, né? Algumas partes, para que fique com menos partes de repetições, né? Aqui no caso eu vou fazer mais ou menos, tá? Só para a gente não ter tanta repetição. Mas vocês podem trabalhar a textura inteira, né? Criar novas partes, alguma coisa do tipo, para diminuir o máximo possível da repetição. Então é importante vocês terem o tamanho do pincel pequeno, né? Para poder fazer isso daí. Senão ele acaba pegando muitas áreas, assim, né? Então aí vocês vão fazendo teste para diminuir ao máximo a visualização dessas repetições. Dependendo da textura, vai ser um trabalho bem grande, né? Mas compensa porque depois vocês vão ter a textura bem mais definida na hora do render. Tem algumas partes de repetição que acaba ficando um pouquinho difícil até para tirar. Precisaria realmente de mais paciência e um pouco mais de tempo, né? Mas sempre tem aquelas partes que a gente olha e a gente já sabe que vai haver a repetição, né? Então a gente vai trabalhando essas partes para que tenha o mínimo possível de repetição. Então tá, vou deixar mais ou menos por aqui. Então a gente observa que aquelas linhas que a gente tinha marcado na repetição da horizontal e da vertical, a gente já meio que conseguiu eliminar. Talvez aqui um pouquinho. Ok.
Então agora a gente pega e faz, né, depois de ter trabalhado aqui a textura, ter tirado o máximo de repetição que vocês conseguirem, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez para criar o outro, né? Então eu vou Edit, Define Pattern, vou colocar aqui Mármore 2. Ok. Volto lá. Então eu vou trabalhar no meu Layer 1 agora, tá? Vou fazer a mesma coisa. Edit, Fill, e vou pegar o meu último aqui, né? Que é o Mármore 2. Ok. Então vamos fazer a comparação, né? Tem alguma repetição aqui que a gente percebe. Então aí, no caso, vocês vão fazendo e vão criando. Então aqui deu para perceber uma repetição. Aí o que vocês fazem? Vocês voltam aqui, procuram onde está essa repetição, provavelmente deve ser essa parte aqui, e elimina isso daí. Mas se a gente observar, ó, como a gente tinha as linhas marcadas, né, certinho, a mesma repetição, a gente já consegue dar uma boa eliminada, né? Se eu trabalhar um pouquinho mais e retirar essa parte, que é o que está mais mostrando a repetição, por exemplo, se eu vier aqui, tirar um pouco, né, dessa parte, só para não marcar tanto. Aí é que entra o lance da paciência para vocês, né, trabalharem a textura. Vocês vão criando o preenchimento e aí vão vendo como está ficando. E aí, se der alguma parte de repetição muito forte, né, que a gente sabe que depois não vai ficar legal, a gente volta e trabalha, né, um pouquinho mais a textura para ir eliminando essa repetição mais forte, né? Para conseguir algo 100%, realmente a gente vai ter que trabalhar bastante a textura, né? Mas é possível melhorar bastante, né? Então tá, vou deixar desse jeito, vamos ver. Vou criar de novo Define Pattern, Mármore 3, ok. Volto aqui, vou criar um layer novo e vou fazer o preenchimento com o Mármore 3, ok. Pronto. Agora eu já tenho, né, uma boa diferença com relação a esse, ó, a repetição que eu tinha dessas partes já sumiu. Né? O que eu percebo aqui é essa linha, né, que ela está meio se repetindo. Aí era questão de voltar aqui, visualizar de novo onde está essa linha e trabalhar em cima dela. Mas com relação, por exemplo, ao primeiro, desculpa, ao background, aqui que foi quando a gente colocou a primeira textura e como ela ficou, né, depois. Então, essa daí seria a maneira de vocês retirarem, né, essa parte de repetição de texturas. Né? Algumas vão ser bem mais simples, né? Essa daqui até não é difícil. E outras vão dar um pouquinho mais de trabalho. A gente pode fazer vários testes, né? Começar a mexer, começar a fazer outras coisas na textura para poder criar essas diferentes nuances aqui, né? A gente poderia até inverter um lado, fazer alguma coisa. Depois que ela está desse tamanho aqui, a gente pode, né? Já está no tamanho correto, a gente pode pegar, né? E trabalhar também o clone de uma maneira aqui para retirar mais ou menos as partes que vocês acharem que está com repetição, né? A gente nada impede da gente trabalhar nessa imagem já também, né? O ideal é, tipo, tira o máximo da repetição que conseguir e depois vocês podem pegar e trabalhar direto nessa imagem para tirar o restante que ficou, né? Alguma coisinha acaba ficando, então
questão de depois trabalhar isso daqui, né? A gente já vai ter a textura num tamanho legal, então já vai ser difícil ela dar repetição lá no render. Pronto. Aí, olhando agora, eu acredito que mais ou menos já deu para tirar toda a repetição, né? Se a gente observar a primeira e a última, a gente já tem a textura já de uma maneira ótima para a gente trabalhar lá no render, né? Então, ótimo. Essa daí seria a primeira parte, né? O importante aqui é que vocês trabalhem diversos tipos de textura, vai criando uma biblioteca com texturas de qualidade, né? Um tamanho 2,5 por 2,5 já é um tamanho bacana. Se a textura que vocês tiverem já for meio grande, diminui um pouco o tamanho dela, ou usa 3.000 por 3.000, alguma coisa assim. E vai montando, né, uma biblioteca aí bacana para vocês. O site que eu costumo pegar, né, a parte de bibliotecas, eu vou deixar anotado aqui. Então, o site é o www.cgtextures.com. Tá? Esse aqui é o site que eu mais utilizo para pegar texturas. Então, sempre que eu preciso de alguma textura nova, esse é o site que eu utilizo. Né? Vocês têm que fazer um cadastro, né? Uma coisa super simples. E aí tem duas opções. Tem a opção free, que aí tem um limite diário, se eu não me engano, é 20 mega diário, né? Ou vocês podem criar um membership mesmo, pagar um valor lá, que eu não sei quanto é, e ter acesso liberado a todas as texturas. Mas, geralmente no free, na mesma textura eles dão 3 ou 4 opções de tamanho. Às vezes está liberado só o menor, às vezes está liberado todos, depende muito da textura. Então, se vocês quiserem realmente ter acesso a todas as texturas sem cota, é só pagar lá o valor que eles indicam lá no site mesmo, e aí vocês têm o acesso. Tirando o CG Textures, Google, né? É a maneira rápida também de achar qualquer textura que vocês precisarem, digita o nome lá no Google, pega a textura e trabalha, né, o lance da repetição, que às vezes a gente não consegue achar a textura tão perfeita, né? Então, o lance é trabalhar a textura aqui depois dessa maneira, para a gente ter a textura sem repetição. Ok. Então, isso daí seria a primeira parte. Né? Busquem algumas texturas, tal, para tentar criar esse tipo de padrão, né? Sem repetição. Ok. A segunda coisa que a gente vai ver aqui seria como a gente criar os canais de textura. Então, por exemplo, eu tenho um piso, né? Da maneira como ele está, já poderia usar ele já do jeito que está aqui para qualquer coisa. Mas vamos trabalhar ele para a gente ver. Então, vamos supor que esse seja o canal Diffuse. E aí a gente vai criar, então, o canal do Bump, do Displacement e do Reflect. O canal do Bump e do Reflect, basicamente, a gente pode utilizar a mesma coisa. Né? A gente pode trabalhar a mesma textura. Lembrando sempre, né, que nesses canais, a área preta é a área que some e a área branca é a área que aparece. Então, num canal, por exemplo, de displacement, no caso do piso, né, o rejunte ele teria que estar preto, né, para ele não ter movimentação de altura, e o piso teria que estar branco ou um cinza claro, alguma coisa do tipo, para ele, só ele, né, aumentar o valor da altura. O bump é a mesma coisa, né, a gente deixaria o rejunte preto e trabalharia, no caso desse piso que ele é meio cheio de detalhes aqui, né, então teria partes, ele é mais rugoso, né,
teria parte dele que a gente teria, né, mais variações de altura, claro que pequenas, né, mas mostraria ele como um piso rústico. E o Reflect, aí é questão de trabalhar as áreas que vocês gostariam que ele tivesse mais reflexo, né? A gente viu isso daí no módulo do V-Ray, na parte de texturas, como funciona, né? A gente só vai aprender aqui como criar essa textura, né? Qualquer textura que vocês tiverem, o processo de criação vai ser bem parecido com o que eu vou fazer aqui. Então tá, esse daqui seria o canal de fios. Então eu vou duplicar meu layer, Ctrl J, e eu vou trabalhar primeiro a parte de bump e reflexo. Então o que é importante eu fazer seria, primeiro passo, né? Eu vou dar um desaturate para qualquer opção de cor que eu tenha aqui saia, né? Para ele ficar realmente em níveis de preto a branco. Aí eu posso trabalhar, por exemplo, o meu levels. Então, eu vou criando as áreas, né, mais escuras. Então, aqui o que eu teria? As áreas que estão mais em branco, elas teriam mais reflexo, mais bump, né? E as áreas escuras eu não teria isso daí. Se eu quiser forçar meu bump, então eu aumento, deixando mais áreas claras, né? E se eu quiser diminuir mais, eu diminuo aqui. Vou puxando mais para escurecer mais a imagem e ter menos áreas. Então, para esse tipo de piso que eu acredito ter mais bump, no caso, eu deixaria algo mais ou menos assim. Né? Por aqui, eu percebo que o meu rejunte está preto, então ele não teria movimentação. E eu tenho algumas áreas aqui mais brancas, onde eu poderia, né, ter uma variação. Como ele não está totalmente branco, ele está variando, cinza, né, mais escuro, cinza mais claro, quase branco. Então eu já consigo ter uma variação. Então vocês podem usar tanto levels, né, para criar essa diferenciação, como a gente pode também utilizar o brilho e contraste para começar. Né? Então eu diminuo o meu brilho. Nesse caso eu vou ter já um bump mais uniforme e mais suave. Né? Então eu não tenho aquelas áreas de branco, né, tão forte. Eu tenho algo um pouquinho mais suave. Então eu tenho bem marcado aqui o meu rejunte preto. E eu tenho variações no meu piso dessa maneira. Então, a gente tem essas duas opções. Né? Se eu trabalhar o levels, eu vou ter um bump mais forte. E se eu trabalhar o brilho e contraste, eu vou ter um bump um pouquinho mais uniforme. O que seria legal, talvez, seria para a parte do bump vocês utilizarem o brilho e contraste, para ter algo um pouquinho mais uniforme, né? E não tão forte. A gente pode até meio que igualar o cinza, mais ou menos, né, para não ter tanta diferença. E o mapa, vou deixar ele assim, vou colocar aqui como bump. Vou duplicar de novo aqui o background. E a parte do reflect, eu trabalharia o levels, porque aí eu tenho uma variação de reflexo, né, um pouquinho diferente, um pouquinho mais forte aqui, né, nas áreas brancas, e um pouco mais suave nas áreas escuras. Um lance que vocês podem fazer no Reflect, né, que dá um efeito legal, seria dar um pouquinho de blur nisso daqui, né, para ele não ficar tão sharpeado. Né? Então, no canal do Reflect, vocês podem utilizar um Gaussian Blur, né, não pode deixar tipo tão forte, né?
mas eliminar um pouquinho, né, de leve desse sharpen. Então, valores baixos, só para ele tirar toda essa força, né, que fica aqui. Então, essa seria minha dica para os dois, né? O bump, um pouco mais suave. Aí, no caso, por exemplo, aqui, a gente observa que o rejunte ele não está tão preto como a gente tem aqui, né? Aqui a gente tem certeza que no rejunte não vai ter reflexo, que é uma coisa importante, tá? Não deixar reflexo no rejunte. No nosso bump, ele está meio cinza, né? Vamos dizer. Então, pode acontecer dele subir um pouquinho na altura. Então, o que a gente vai fazer para tirar isso daqui? A gente vai pintar mesmo com um brush, na cor preta. Então, eu vou mais ou menos acertar o tamanho. No caso aqui já bateu, tamanho 5. Vou deixar ele forte, tá? Como hard. E aí eu vou, então, tipo, eu clico aqui para ele começar, deixo o Shift apertado para minha linha sair reta, tá? Eu posso ir para cima e para baixo, que não faz diferença. E aí eu vou até o final. Faço a mesma coisa no outro sentido. Quando acontecer isso, ó, tá? Às vezes vocês terminaram o primeiro ponto, vai aplicar o segundo, ele junta. Tá? É só dar Ctrl Z ou clicar fora que ele começa a fazer certinho. E aí eu passo a linha preta aqui. Então agora sim, eu tenho o rejunte preto, né? Então eu não vou ter bump nele e vou ter esse bump uniforme só no meu piso. Então esse aqui seria o canal de reflect, né? Para a gente ter áreas mais de reflexo, tal, uma coisa mais diferenciada, e o canal de bump. Essa seria a maneira que eu criaria esses dois canais para essa textura, né? Para qualquer tipo de piso, né? No caso, eu utilizaria essa maneira. E aqui eu tenho o canal, vou zerar ele aqui, vou colocar aqui como canal de fios. E o canal do displacement, como que eu faria? Vou duplicar e vou colocar aqui displays. Então, o canal displays eu faria o piso todo branco e o rejunte preto, né? Porque aí o piso, no caso, para ele ter esse volume diferente do bump, né? A gente vai só ter aquele volume a mais na altura do piso. Então eu deixo ele o máximo branco que eu puder e o rejunte preto. Aí a rugosidade dele vai ser dada a partir do bump. E não utilizando o displacement, né? No caso do piso, porque senão ele vai ficar todo ondulado, né? Vai ficar diferente as variações de altura dentro de cada um dos pisos. Então eu vou fazer um teste aqui com brilho e contraste. E vou clarear o máximo que eu puder, de maneira que eu consiga enxergar o rejunte ainda. Para que depois eu pinte só o rejunte, né? Ok. Então, beleza, já tenho ele mais ou menos todo branco e eu consigo enxergar o rejunte. Eu já sei que o meu brush, para ser o tamanho certo aqui do nosso rejunte, é o tamanho que eu já tinha utilizado, né? O tamanho 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só com o meu brush e vou pintar de novo aqui por cima do rejunte. Ok? Então, eu já tenho a divisão certinha de onde é meu piso, né? Então, o branco ele vai subir uniforme e o preto ele vai ficar. Ficaram algumas manchinhas, tá? Essas manchinhas a gente pode tirar com o Clone Stamp, sem problema. Eu acho até que dá para pintar aqui com o nosso balde. Dá. Tá? Ele vai diminuir um pouquinho o tamanho do rejunte, depois pode só fazer ele de novo. Mas essas pequenas manchinhas que ficaram aqui não vão fazer muita diferença, tá? Uma coisa que é legal também fazer no displays é dar um blur só na parte do rejunte, para que ele não fique totalmente reto, né? Ele tem uma certa
suavização na hora de fazer o displacement, então ele fica, né, vai acabar ficando um pouquinho mais arredondadinho mesmo a borda, né, não vai ficar aquela coisa tão reta. Então, para isso, eu posso selecionar, por exemplo, a parte branca. Aí eu fico com o rejunte fora, né? Vão ficar essas manchinhas, tá? Se vocês quiserem perfeitinho, é só ir clicando aqui para retirar. Né? Esses detalhes muito pequenos aqui não tem tanta importância, tá? Mas se vocês quiserem tirar, pode utilizar a varinha, pode utilizar tipo qualquer uma dessas daqui, colocar na opção, né, de retirar. E retirando qualquer coisa dela, eu vou até deixar, tá? Não tem problema. E aí eu vou inverter minha seleção, né, para eu selecionar só o rejunte. Então eu vou no Select, Inverse, e aí eu tenho, né, só a parte aqui do rejunte. E aí em cima disso eu vou Filter, Blur, Gaussian Blur, para ele esfumaciar um pouquinho, tá? Nesse caso tem que ser bem suave mesmo. Mais ou menos aqui, sim, 0,5. Só para não ficar tão retão, tá? Ok. Então, esses seriam os canais que a gente tem, né, de textura. Então, a gente tem o canal de fios, a gente tem o displace, que é importante, né, sempre vocês lembrarem, o preto vai ficar e o branco vai subir. Se tiver algum cinza no meio, ele vai subir também um pouquinho. Então, depende, né, em texturas de piso, é importante que o piso mesmo esteja branco, né, para ele não ter variação de altura. Outros tipos de textura que vocês saibam que tem uma variaçãozinha de altura, aí vocês podem deixar um pouco de variação de cinza. O canal do Reflect, que onde a gente tiver branco, ele vai ter mais reflexo. Onde tiver cinza, um pouco menos. Onde tiver mais escuro, um pouco menos e assim por diante. Lembrando sempre de áreas que vocês não querem que tenha o reflexo, deixar totalmente preto. No caso, aqui, o rejunte. Então, aqui a gente teria uma variação legal de reflexo nesse piso. E, por último, o bump, que é um pouco mais interessante, né, deixar um pouco mais uniforme, um pouquinho mais escuro aqui, um pouquinho mais claro, mas um pouco mais uniforme para não ter uma rugosidade muito forte. Né? No caso desse piso, ele já teria um pouco, né? E o rejunte também preto, para não ter essa questão. Ok, então esses são os 4 canais que a gente cria, né? A gente já viu no módulo Overlay como aplicar e como trabalhar esses canais. E ficou faltando, então, essa parte que seria a criação de cada um deles, né? Então, a minha dica agora para vocês treinarem é pegar as texturas que vocês tiverem, ou pelo menos as que vocês mais usem, né? E criar esses canais e deixar tudo separadinho, né? O diffuse, o displace, o reflect e o bump, para que vocês utilizem nos materiais depois, nas cenas que vocês forem fazer. É um bom exercício, sempre faz, por exemplo, fiz os 4 canais, os 3 canais a mais aqui. Eu vou lá no Max, pego, né, crio uma cena qualquer, aplico os 4 canais e vê o render como ficou. Aí vocês vão ver certinho o bump como tá, o displace como tá, as áreas do reflexo como que estão funcionando. Tá legal? Beleza. Deixa salvo. Não tá legal? Pode trabalhar um pouquinho mais. O bump está um pouquinho forte, então vou suavizar um pouquinho, né? Vou escurecer um pouco mais o canal. O reflect eu queria um pouquinho mais de reflexo aqui, então vou trabalhando as áreas mais claras. Displace às vezes ficou um pouquinho estranho, trabalho ele melhor. Volto lá no Max, renderizo de novo. Quando eu falar, pô, agora tá legal, aí sim. Aí vocês pegam, salva esse arquivo de texturas e está pronto para ser utilizado em qualquer cena que vocês fizerem. Pode dar um pouquinho de trabalho, né, porque às vezes tem várias, né, para serem criadas, mas é algo que com certeza vai acrescentar
muita qualidade no render de vocês, né? Uma das coisas muito importantes é a qualidade de textura e a qualidade dos canais que vocês tiverem nas texturas. Tira a emenda, cria, né? Faz esse processo todo que eu passei, tipo pegar aquele mármore, né? Que eu retirei as emendas dele, deixei ele num tamanho bacana, trabalho também todos os canais. Talvez no mármore eu não tivesse o displace, né? Eu teria o bump e o reflect. Então, o bump bem suave, né? É tudo uma questão de vocês analisarem na realidade como são os materiais, né? Para ver algo. Tipo, às vezes vê uma madeira. Observa como funciona o reflexo dela, observa se o bump dela, como que é, né? Geralmente vai ser suave. O reflexo, né? A maneira como ele vai trabalhar. É tudo uma questão de observação. Não existe uma regra, né? Para falar, ó, vai ser sempre desse jeito. Não, não vai. Né? Cada textura trabalha de uma maneira, vocês têm que realmente observar como ela trabalha, tentar reproduzir, criar os canais da melhor forma possível e fazer teste. Né? Não tem receita. Cria a textura, vai no Max, renderiza, não está legal, volta no Photoshop, refaz as partes que vocês não acharam legal, volta para o Max, renderiza até ficar bom. Essa é a receita. Teste em cima de teste, né? Até conseguir o resultado final que vocês esperam. Joia? Então tá, pelo Photoshop seria essa maneira de vocês criarem esses canais e ter tudo certinho, né? Agora a gente vai ver então pelo Pixplant, que é esse programinha aqui, como que é o funcionamento para a gente criar uma textura. A gente tem tanto a parte de textura, né, nessa aba aqui de cima, onde ele mostra o que está acontecendo, e a gente tem a parte do material em 3D, onde ele mostra, né, em 3D aqui como que está o material, e automaticamente aqui ele dá os canais. Normals seria o bump, tá? Essas imagens em tom de azul, assim, seria uma outra maneira de usar o bump, que também fica perfeito, né? A gente observa aqui em tempo real como que está o nosso material. Então, qualquer alteração que a gente for fazendo, a gente já vai ver isso, automaticamente ele vai alterando aqui e a gente já vai vendo esse material em 3D como está ficando. A gente tem o canal do Displacement, então observa, né, ó, o branco, que é onde a gente está tendo essa elevação, observa aquele esquema que eu falei do Blur, e a parte preta, que é onde a gente não tem, né, o Displacement. O Specular, que seria o reflexo, então a gente observa que a gente está tendo esse Specular nessa parte, né, nos meios aqui, que é a parte que está branca. Tudo depende da luz que está batendo e como ela está batendo para a gente ter o specular de maneira correta, né? E o canal de fios, que é a textura em si. Ok. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai criar, a partir de uma textura pronta já, né? A gente vai melhorar um pouquinho a repetição dela e vai visualizar os canais que o Pixplant vai criar automaticamente dessa textura. Então, o primeiro passo, a gente vai em File, Load, Texture, que é onde eu vou buscar a textura. E eu vou pegar esse asfalto, tá? Essas texturas eu vou mandar para vocês. Vou pegar esse asfalto, vou dar um abrir, e aí eu tenho aqui essa textura desse meu asfalto. Do lado direito, a gente tem aqui, ó, Click to Add Seed Image, que é para a gente pegar essa imagem e transferir ela para cá para poder fazer a edição dela. Tá? Senão, nada acontece se a gente só mexer aqui. Se eu for no material 3D, ele já me mostra aqui como está o asfalto, como está o bump, como está o displacement, como está o specular, observa que está bem parecido, e o diffuse. Então, automaticamente, ele já está criando para mim todos os canais, depois a gente só vai trabalhar um pouco cada um deles. Então, primeira coisa, no Click to Add Seed Image, eu clico aqui com o botão direito, e eu já vou pegar aqui, ó, Add Seed from Texture Canvas, que é o que eu tenho aqui. E aí, automaticamente, ele joga aqui para mim. A gente tem a opção de adicionar ou deletar. Então, fiz o que eu tinha que fazer, posso dar um del, ele deleta
a textura que eu tiver colocado, tá? Às vezes, terminou de fazer uma, vai fazer outra. Quando abre aqui, a que vocês fizeram em primeiro, vai continuar aqui. Então, é só deletar que ela sai daqui e aí vocês adicionam a próxima. Então, vamos lá de novo, botão direito, Add Seed from Texture Canvas. E aí eu adicionei. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, eu vou buscar uma área dessa minha textura que tenha um pouco menos de repetição, né? Porque aqui a gente tem uma linha forte que vai se repetir, né? Aqui a gente tem uma linha que a gente sabe que já vai dar repetição. A gente trabalha o zoom aqui, tá? O zoom mais, zoom menos, máximo, que é o tamanho real da imagem, fit, que é para caber aqui na tela. A gente tem o tipo de tiling, né? None, horizontal, vertical e both, tá? Que é o mapeamento. Eu vou deixar aqui como none, para ser ela mesma. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer está aqui, ó, Seed Pattern, Click to Edit. Então eu vou clicar aqui para editar. E aí eu posso escolher aqui uma área que eu queira, para criar essa textura. Então, vamos supor que eu pegue essa área. Tá? Selecionei essa área que está aqui. E vou aqui no Use this Pattern Grid. E aí ele vai modificar ali. Uma outra, Straight Seed, Click to Edit. Então aqui, né, eu vou selecionar. Eu mostrei as duas, mas essa daqui é a que eu prefiro utilizar, tá? Eu clicando fora, eu visualizo já como que está ficando a minha imagem. Então, né, automaticamente ele já cria ali a imagem. Os pontos não precisam estar perfeitamente alinhados, tá? Eu vou buscar uma área onde eu tenha menos repetição. Ok. Vou deixar nessa área aqui. Feito isso, dou Apply. Então, observa aqui que ele modificou, né, a minha textura. Aí eu tenho a escala, né, que eu posso aumentar essa minha imagem ou diminuir. E eu tenho o 3D material aqui. Só que aqui, ó, observa que ele continua do mesmo jeito, né? Aqui ele está mostrando como ficou e aqui ele está mantendo a mesma coisa. Então, depois que vocês definirem, né, a textura, o espaço da textura, no caso, eu posso mudar, né, isso daqui, por exemplo. Ah, achei que está muito pequeno. Volto aqui no Straight Seed, clico to Edit e aumento. Né? Pego a área que eu quiser aqui, maior, por exemplo. Apply. Então, aí eu tenho... A minha textura vai ficar com esse formato. Depois de resolvido certinho o que vocês tiverem que fazer, eu vou clicar aqui, ó, no Generate, para ele gerar esse meu preview realmente para a textura. Então, clico no Generate, aguardo um pouquinho. E ok. Aí ele cria a nova textura aqui para mim, né, de como ela vai ficar. Se eu não gostei, volto aqui no Straight Seed, clico, edito de novo, Generate de novo, e assim por diante, né? Eu vou até eu ter a textura aqui da maneira que eu quiser. E boa. Aí eu posso, por exemplo, eu quero salvar só essa textura, né? Só o canal de fios. Não preciso do restante. Então, eu vou aqui no Save, Save Texture. E aí eu vou salvar, eu vou colocar como asfalto 2 para a gente poder visualizar a diferença entre um e outro, tá? Então, salvar. Ok. Então, vem aqui, ó. Asfalto. Essa era a textura que eu tinha inicial. E essa é a textura que eu tenho agora. Observa que ele cria, né? Ele tenta mesclar a textura,
mas acabam ficando algumas repetiçõezinhas ainda de leve. É tudo uma questão também depois de pegar essa textura, né, que ele já deu uma melhorada na repetição, e trabalhar no Photoshop em cima do que a gente já viu. Ou melhorar um pouco a localização, né, do seed. Aqui é para a gente criar diversas variações na mesma textura, né, e ter os canais todos prontos. Ok. Aí eu vou aqui na parte do material em 3D. Então eu tenho a escala, o V, né? Conforme eu aumento, ele vai diminuindo, né, esse mapeamento. Então vou deixar, por exemplo, aqui, no 4. Eu tenho aqui Fine Detail. Quanto maior, mais eu aumento os detalhes. Né? Por consequência, a textura vai ficando um pouco mais pesada. Então, a gente tem o Fine, o Medium e o Large. Então, os pequenos, os médios e os grandes detalhes. Aí é uma questão também de fazer testes, né? Às vezes ela acaba ficando com um pouco de Sharpen. E o Base Surface, que é a base da superfície. Observa a variação. A gente vai vendo as variações aqui, como vão ficando. E aí eu tenho os canais normais, né? Displacement, Specular, Diffuse e o Bump. Feito isso, né, a gente vai, né, depois que mexer aqui, aumentar um pouquinho esses detalhes, tomar cuidado para não aumentar muito também. A gente tem a intensidade de cada um dos canais, né, por exemplo, está com muito Bump, então eu vou diminuir isso daí. Observa que o azul fica mais escuro, automaticamente eu tenho aqui, né, o que vai acontecer. Às vezes o bump está muito forte, eu diminuo. O displacement, mesma coisa, está com 100%. Posso diminuir, vou ter menos displacement. O specular, mesma coisa, tem a intensidade do specular. Então, observa aqui, né, o specular. Eu tenho o contraste dele, da minha imagem. Então, conforme eu vou criando mais contraste na imagem, eu vou tendo mais áreas nele, noise, e o aspecto metálico que a gente tem. E o diffuse, que é para equalizar a iluminação. Então, tipo, eu vou aumentando aqui, eu vou clareando um pouco mais a minha textura. Então, a gente pode trabalhar isolado, né, cada um dos canais. Isso é muito legal, né, que a gente já vai tendo um preview aqui e vendo exatamente como que está ficando. Depois que tiver mexido em tudo, né, feito todos os ajustes necessários, Save All 3D Material Maps. E aí ele vai salvar todos. Eu vou colocar aqui como asfalto. Ele vai salvar em PNG. Tá? A gente tem opções BMP, JPEG, PNG, Tarja e TIFF. Eu vou deixar como PNG mesmo, mas se vocês quiserem um pouco mais de qualidade, salvo em TIFF. Normalmente, JPEG. Eu vou deixar em JPEG para ficar mais leve, tá? Salvar. Aí ele vai salvar todos os canais. Como eu aumentei qualidade e tal, então ele demora um pouquinho para isso. Mas aí a gente tem aqui todos os canais, né, separados. Observa que como eu aumentei bem a qualidade, diminui bem o mapeamento, ó, o tamanho da minha textura está 4.544 por 3.408. O tamanho dela está 13,8. Então, é questão de tomar um certo cuidado para não diminuir muito aquele mapeamento, né, porque ele vai aumentar bastante o tamanho da textura. E a qualidade, né, claro que com os testes que vocês forem fazendo, vocês vão tendo uma noção, né. Mas olha só, asfalto diffuse, né, ele já bota o nome aqui certinho. Asfalto disp, que seria o displacement. Asfalto normal, que seria o bump. E o asfalto specular, que seria o brilho, né, para a gente usar no reflect. Então essa seria a maneira, né, de criar a partir de uma textura pronta todos os canais e conseguir ter controle aqui de tudo que está acontecendo em cada um dos canais. Então é muito legal trabalhar com o Pixplant nessa parte. Uma outra opção do Pixplant
vou deletar já esse aqui, seria, no caso, vou dar um load texture de novo, de vocês pegarem uma foto, por exemplo, dessa maneira. Às vezes, né, acontece muito isso, do cliente mandar uma foto e falar, essa é a textura que vai na parede, essa é a textura que vai no piso, e assim por diante. Só que a foto está toda torta, está toda, né, complicada de arrumar, às vezes. Então, pelo Pixplant, a gente consegue selecionar as partes que a gente quer e transformar isso daqui numa textura certinha, né, toda para a gente poder trabalhar depois. Então, basicamente é a mesma coisa, né? A diferença vai ser aqui na hora da seleção da textura. Então, vou pegar, adicionar, botão direito, Add Seed from Texture Canvas, e está lá a minha textura. E vou fazer o mesmo esquema, Straighten Seed. E aí agora, então, eu vou selecionar a parte da textura que eu quero. Então, eu vou pegar, né, a gente pega alinhado, no caso. Conforme eu clico fora, eu já vou vendo como está ficando, tá? Então, é muito importante esse lance de clicar fora, né, para poder enxergar como está ficando a textura final. Ok, eu já tenho a textura, né, de uma maneira certa, vamos dizer. Vamos aumentar um pouco mais ela. Ok. Vou subir até esse. Uma dica importante é que quanto melhor for a qualidade da textura, né, da foto que vocês utilizarem, melhor vai ser a textura. Ok. Vamos supor que dessa maneira estivesse bom. Então, vou pegar, dar o Apply, e automaticamente ele cria para mim a textura. E aí eu posso, né, trabalhar o tamanho, assim por diante. Eu posso, por exemplo, destravar o cadeadinho aqui e deixar a minha textura mais quadradinha, né, que seria o ideal. Se eu deixar ele ligado, elas duas vão aumentar do mesmo tamanho, né? Então, eu desligo e deixo minha textura um pouco mais quadrada. Depois eu confiro a seleção, tá? Para ver se está mais ou menos alinhado com o que a gente tem. No caso aqui está quase lá, né? Mas tudo bem. Essa é a única parte diferente. Feito isso, a gente vai no Generate, para ele gerar a textura. Então, automaticamente aqui ele criou o tile da textura, né? Ele cria de uma maneira que a gente tem esse tile de uma maneira mais correta, né? Ok, aí a gente vai no... Eu vou salvar essa daqui, tá? Para a gente já ver. Save Texture. Vou colocar em texturas. Não, essa eu vou colocar fora. Vou colocar parede de tijolos 1. JPEG mesmo. Salvar. Então aí a gente sai. Essa daqui, que era a textura, a foto que a gente tinha. E a gente consegue criar a textura. Claro que não está com uma qualidade excepcional, porque a foto já não tinha essa qualidade, né? Mas é muito interessante esse esquema de vocês poderem, a partir de uma foto, de qualquer maneira que ela tiver, criar o padrão de texturas para vocês utilizarem. Então, isso acaba com aquela dor de cabeça de quando o cliente manda uma foto pedindo uma textura e vocês não acham em lugar algum, né? Basta utilizar o Pixplant e criar a textura de vocês. Depois a gente vai, né, no 3D Material, mesmo esquema. Né? A gente pode aumentar aqui bem o tile para ela já ficar uma textura bem grande, né, para ficar mais fácil. Se eu diminuir e deixar com 1, ela vai ficar aquela textura pequena. Então, eu acho que mais ou menos 3 já dá um tamanho legal para a textura de vocês, né, para utilizar e não ter praticamente repetição. E aí a gente trabalha isolado, né? Bump é a mesma coisa. Se eu aumento, eu vou visualizando aqui o que está acontecendo com o meu bump, né? Qual é o efeito final.
Então, vou forçar um pouquinho o bump. Displacement, mesma coisa. Né? Posso diminuir esse displacement. Como eu posso aumentar. O specular, o brilho, né? Então, a intensidade desse brilho. O contraste. Parte meio metálica, né, dele, ou com mais coloração. E o diffuse, né, para a gente equalizar a iluminação. Conforme eu aumento, ele vai meio que escurecendo, né, vai perdendo a uniformidade. Então, geralmente vocês vão deixar aqui mesmo. Melhorar um pouquinho os detalhes finos, né, observa que já dá uma boa diferença. Detalhes médios e os detalhes mais longos, né. Diminuir um pouco esse, que acho que ficou meio forçado. Ok. E aí a gente tem essa textura, né, com todos os canais aqui certinho. Vamos salvar. Save all 3D Material Maps. E vou colocar aqui tijolo. JPEG mesmo. Salvar. Observa que esse, como eu utilizei um Move menor, ele já foi bem mais rápido para salvar, né? Vamos ver o tamanho que ele está, ó. Está com 1200 por 800, né? Um tamanho pequeno. Se a gente for aumentando, né, esse mapeamento e aumentando os detalhes, a gente já vai tendo coisas desse tipo, né? Texturas grandes mesmo. Então, tijolo, diffuse, né? Observa que ele trabalha muito bem o lance da repetição, né? A gente não fica com uma repetição visível, né? O canal do displace, canal do bump e o canal do specular. Ok. Vamos aumentar um pouco aqui, ó. Por exemplo, para 6. E eu vou salvar de novo todos eles. E vou pôr como tijolo 2. Vamos ver se ele já aumenta um pouco. Acho que ele até manteve. Não teve diferença no tamanho. É a questão do tamanho mesmo da textura ser muito pequena, né? Aí ele acaba não melhorando tanta qualidade, né? A gente teria que realmente aumentar a qualidade nos detalhes aqui para poder ter isso daí. Sempre testa, tá, o mapeamento horizontal, mapeamento vertical, né? Só para dar uma olhadinha de como fica, para escolher a melhor opção para vocês. Tá joia? Então, sobre a parte de criação de texturas, é isso daí, né? Ou vocês trabalhem aqui no Pixplant, que vai facilitar bastante. Lembrando sempre de utilizar texturas com uma resolução legal, né? Quanto maior a resolução, mais qualidade vocês vão ter no material. Utilizar esses canais todos para ter, de acordo com cada uma das texturas, né? O bump, o displacement e o specular. Ou lá no Photoshop, fazer daquela maneira que a gente fez, né? Criar o lance de tirar, às vezes cria a textura aqui mesmo no Pixplant, percebeu que ela está com uma certa repetição, agora vocês já sabem como tirar essa repetição das texturas. Então, espero que tenha ajudado bastante aí a solucionar alguns problemas que a maioria das pessoas tem, né, com texturas, principalmente esse lance de ter uma foto e ter que retirar uma textura dela. Então, vocês observaram que aqui no Pixplant a gente, além de retirar, criar certinho a textura em 2D, a gente ainda cria todos os canais ao mesmo tempo. Tá joia? Então, vamos estudar bastante isso daí, fazer bastante testes, criar bastante texturas, né, para ter uma biblioteca de qualidade. Então, bons estudos, até a próxima aula. Tchau!